Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica e vamos dar continuidade aqui falando sobre o subespaço gerado, tá bom? Bom, na última aula aí, nas últimas aulas, eu falei um pouco sobre esse exemplo aqui. Eu dei um conjunto A, tá? E esse conjunto A tinha como elemento apenas o vetor do R2 de coordenadas 1, 2, tá? Sendo então esse conjunto A um subconjunto do R2, legal? E aí eu mostrei para vocês que esse conjunto A, que tem apenas esse vetor, gerava uma reta, tá? O subespaço gerava um subespaço que é representado por uma reta do R2, reta essa que passa pela origem, tá? Então eu mostrei que o conjunto que tem apenas esse vetor de coordenadas 1, 2, gera a reta y igual a 2x, correto? Então, isso é bastante interessante para a gente. É importante salientar o seguinte: se eu acrescentar outros vetores nesse conjunto A, outros vetores que sejam colineares ao vetor 2, ou seja, vetores que sejam múltiplos desse vetor, tá? Então, se eu pegar um conjunto A que tem o vetor 1, 2, pegar o múltiplo dele, multiplicando por 2 aqui, eu vou obter o vetor 2 e 4, né? Multipliquei a abscissa por 2 e ordenada por 2. Multiplicando o vetor 1, 2 por 3, vai ficar 3 e 6. Tá? Você percebe que eu peguei um vetor e peguei vetores colineares a ele. Esse conjunto vai continuar gerando a mesma reta. Tá? Porque o vetor 1, 2 está aqui. Essezinho aqui. O vetor 2, 4 vai ser esse daqui, vai estar na mesma reta, colinear. E o vetor 3, 6 vai estar aqui. Todas as combinações lineares desses três vetores, então se eu pegar um múltiplo desse primeiro vetor, mais um múltiplo do segundo, mais um múltiplo do terceiro, eu vou obter um vetor que ainda continua em cima dessa mesma reta, ou seja, que pertence a esse mesmo subespaço. Então, para gerar uma reta que passa pela origem do R2, um subespaço que é representado por uma reta do R2 que passa pela origem, eu preciso apenas de um vetor ou de um conjunto de vetores que tenha em que todos os vetores sejam colineares. E aí eu consigo gerar uma reta. Agora eu vou dar um exemplo um pouco diferente. Eu pedi para mostrar que o conjunto A, que tem os vetores de coordenadas 3 e 1 e 5 e 2, gera todo o R2. Então agora a gente está vendo, vai ver um exemplo em que um conjunto de vetores do R2 gera todo o R2. Vamos ver se a gente consegue mostrar que esses dois vetores geram o R2, tá? Então, eu mostrei para você que se eu tiver apenas um vetor no meu conjunto, o subespaço que é gerado por esse vetor vai ser uma reta. Se eu acrescentar vetores colineares ao vetor dado nesse conjunto, eu continuo gerando o mesmo subespaço, a mesma reta, tá? Agora, olha que interessante. Esses dois vetores não são colineares. Um não é múltiplo do outro, tá? Não tem nenhum número que eu possa multiplicar por esse primeiro vetor para obter o segundo, nem vice-versa, correto? Então, isso significa que esses dois vetores dados não são colineares. Aliás, é importante frisar desde já que sempre que eu te forneço dois vetores e esses dois vetores não são colineares, esses dois vetores vão gerar o R2, tá certo? Então, sempre que eu te forneço dois vetores não colineares do R2, esses dois vetores geram o R2. Tá? Então, o que significa gerar o R2? Eu mantive a definição que a gente está arrastando aí nas últimas aulas, eu mantive aqui no quadro, para a gente poder entender melhor o que significa isso. Para a gente entender legal é o seguinte: o subespaço que é gerado por esses dois vetores, vou apelidá-los aqui de V1 e o outro de V2. Tá? Então, o subespaço gerado por V1 e V2, ele vai ser o seguinte: é o conjunto de todos os vetores do R2, todos os vetores do tipo XY que pertencem ao R2, que podem ser escritos como combinação linear de V1 e V2. Ou seja, todos os vetores do R2 que eu consigo escrever do tipo A1 V1 mais A2 V2 igual a XY. Deixa eu até colocar em outra ordem, só para ficar mais organizado. Então, todos os vetores do R2 que eu consigo escrever na forma
xy igual a 1v1 mais a2 v2. Vão ser vetores que são gerados pelos vetores v1 e v2. Então, todo vetor do L2, que pode ser escrito como combinação linear dos vetores dados aqui no conjunto A, eles vão ser vetores que vão pertencer ao subespaço que é gerado pelos vetores do conjunto A. Certo? Então, vamos descobrir quem são esses vetores do R2, que podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1 e V2, com os coeficientes A1 e A2. O meu objetivo é tentar encontrar os coeficientes A1 e A2 para a gente ver se a gente consegue escrever, de fato, qualquer vetor do R2 como combinação de V1 e V2. Legal? Então, essa temática que está aqui, eu vou copiar aqui, ó. xy igual a 1, só que eu já vou substituir. Quem que é o V1? Esse aqui, de coordenadas 3 e 1, mais A2 vezes o vetor V2, que tem coordenadas 5 e 2. Então, eu quero saber quais são os vetores do R2 que eu consigo escrever como combinação linear do vetor V1 e do vetor V2. Eu quero saber se é possível escrever vetores do R2 como combinação linear desses dois aqui. Então, para isso, eu vou precisar encontrar os coeficientes A1 e A2 da combinação linear. Certo? Para encontrar esses coeficientes, nós vamos fazer o seguinte. Vamos resolver isso aqui. Então, vou repetir aqui. Ó. xy, o A1, explicado por vetores de coordenadas 3 e 1. A1 vezes 3 dá 3 dá 1. A1 vezes 1 dá 1. Mais A2 vezes 5 dá 5 A2. A2 vezes 2 dá 2 A2. Dando continuidade, vamos lá. Vou apagar aqui. Então, vou repetir. xy igual, efetuando a adição desses dois vetores, 3A1 mais 5A2, abscissa mais abscissa, 3A1 mais 5A2, e ordenada mais ordenada, A1 mais 2A2. Bom, agora eu tenho o vetor do R2 igual a outro vetor do R2 e aplico a condição de igualdade. Então, eu vou dizer o seguinte, esses dois vetores são iguais se a abscissa desse primeiro, 3A1 mais 5A2, é igual a abscissa daqui, que é x. E se a ordenada, que é A1 mais 2A2, é igual a ordenada, que é y. Legal? Então, agora eu resolvo esse sisteminha para tentar encontrar os coeficientes A1 e A2. Quando eu resolver esse sisteminha, eu vou encontrar os coeficientes A1 e A2 se ele tiver solução, correto? Então, vamos lá. Para resolver isso aqui, monta a matriz aumentada. Então, isso aqui vai ficar 3, 5, x, 1, 2 e y. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o pivô aqui, na primeira coluna. Vou perguntar linha 1 com linha 2. Linha 1 pergunta com linha 2. Estou tentando resolver o nosso sistema aí, fazendo o nosso escalonamento. Correto? Então, perguntando, vai ficar 1, 2, y. Linha 2 subiu para o lugar da linha 1, e linha 1 vai descer para o lugar da linha 2, perguntei as duas linhas. 3, 5x. Agora que eu coloquei o pivô na primeira coluna, vamos zerar abaixo do pivô, e para isso eu vou fazer a operação linha 2 recebe linha 2 menos 3 L1. Correto? Então vamos lá, vou repetir a primeira linha, 1, 2 e y. 1, 2 e y. E aqui vai ficar linha 2 menos 3 L1. 3 menos 3 vezes 1 dá 0. 5 menos 3 vezes 2, 5 menos 6 dá menos 1. E x menos 3y. Dando continuidade, vamos colocar o pivô da segunda coluna. E para isso eu preciso transformar o menos 1 no número 1 positivo. Então eu vou fazer aqui, linha 2 recebe menos 1 linha 2. Dando continuidade, isso aqui vai ficar 1, 2y, vou repetir a primeira. E a segunda linha, multiplicar por menos 1, 0 vezes menos 1 dá 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. E x menos 3y, quando eu multiplicar por menos 1, vai ficar menos x mais 3y. Agora eu vou zerar acima do pivô da segunda coluna para a gente chegar à nossa solução. Então aqui vai ficar linha 1 recebe linha 1 menos o duplo da linha 2.
Então, 1 menos o dobro de 0 dá 1. 2 menos o dobro de 1 dá 0. Agora, presta atenção. Linha 1 tem o y, menos o dobro do que está na linha 2, que é menos x mais 3y. Dando aqui ó, o parênteses que eu coloquei. Então, o que está na linha 1 é y, menos o dobro do que está na linha 2. Menos o dobro, o que está na linha 2, botei entre parênteses. Correto? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar y menos 2, fração distributiva. Menos 2 vezes menos x dá mais 2x. E menos 2 vezes mais 3y dá menos 6y. Então, isso aqui vai ficar 2x, y menos 6y dá menos 5y. Então, aqui vai ficar 2x menos 5y. E a segunda linha eu vou repetir, 0, 1, menos x mais 3y. O que eu acabei de fazer foi resolver o sistema linear que estava aqui acima e encontrar, portanto, os coeficientes que eu estava procurando, o valor de A1 e A2, que são os coeficientes da minha combinação linear. Então, significa que na primeira equação foi obtido que o A1 vale 2x menos 5y. E na segunda equação foi fornecido que o A2 vale menos x mais 3y. Essas duas informações são essenciais, tá certo? Então eu consegui encontrar uma maneira de obter os coeficientes dessa combinação linear, de forma que qualquer vetor x, y do R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores, V1 e V2, desde que o coeficiente A1 seja obtido dessa forma e o coeficiente A2 seja obtido dessa forma. Para ficar mais claro ainda, vou mostrar para vocês o seguinte: eu vou pegar essa expressão que está aqui, x igual, no lugar do A1, então eu vou escrever o A1 que a gente obteve, 2x menos 5y. Correto? Vezes o vetor de coordenadas 3 e 1. Mais o A2, mais o A2, estou substituindo só, tá, galera? O A1 lá eu botei aqui, e o A2 lá que eu obtive, eu estou substituindo aqui. Então, no lugar do A2 vai entrar menos x mais 3y. Multiplicado pelo vetor de coordenadas 5 e 2. Correto? Então, só para que vocês entendam legal, essa bela expressão que a gente acabou de encontrar aqui, ela tem um significado muito interessante para a gente, que é o seguinte: qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2, que são esses vetores aqui, ó, V1 e 5, 2, com coeficientes A1 dado por 2x menos 5y e A2 menos x mais 3y. Então, olha só. Isso aqui para ficar bem interessante. Pega um vetor qualquer do R2 na sua cabeça, escolhe o vetor. Então, eu vou escolher aqui o vetor 3, 2, coordenadas 3 e 2. Será que eu consigo não escolher um vetor do R2? Né? Eu estou dizendo para você que qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores aqui. Por isso que eu estou afirmando para você que esses dois vetores, o conjunto tem esses dois vetores, gera todo o R2. Quando eu digo que um conjunto gera todo o R2, significa que todos os vetores do R2 podem ser escritos como combinação linear dos vetores desse conjunto. Tá? Por esse motivo, estou pegando aqui um vetor qualquer do R2 para a gente ver se de fato isso acontece. Se eu consigo escrever ele como combinação linear dos vetores V1 e V2. Como que eu vou escrever ele como combinação linear? Olha como é que eu faço. Esse vetor que eu peguei, de coordenadas 3 e 2, como é que eu vou obter os coeficientes da combinação linear? Os coeficientes são A1 e A2. Como é que eu obtenho A1 e A2? Para obter o A1, eu vou substituir o x aqui por 3 e o y por 2, porque eu escolhi o vetor de coordenadas 3 e 2. Se eu substituir o x por 3 e o y por 2, então, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 5 vezes 2, 6 menos 10, 6 menos 10 dá menos 4. Então, o coeficiente A1 vai dar menos 4. Então, menos 4 vezes esse vetor, 3 e 1, mais, de novo, para obter o coeficiente A2, eu vou substituir ali o x por 3 e o y por 2.
Substituindo x por 3, vai ficar menos 3 mais 3 vezes 2. Menos 3 mais 6 dá 3, positivo. Então, o coeficiente é 2, se eu substituir o x por 3 e o y por 2, vai dar 3 positivo. Menos 3 mais 6 dá 3 positivo. 3 vezes 5, 2. Olha que interessante. Eu peguei um vetor qualquer do R2 e eu consegui escrever ele como combinação linear dos dois vetores do conjunto A, V1 e V2, né? Com quais coeficientes? Menos 4 e 3. Como que eu encontrei os coeficientes menos 4 e 3? Usando as expressões que eu achei para A1 e A2. Estão aqui, ó. Que são os coeficientes A1 e A2. Legal? E aí, você pode até conferir. De fato, se você pegar aqui, ó, menos 4 vezes esse vetor, mais 3 vezes esse vetor, o resultado dá exatamente essas coordenadas 3 e 2 aqui. Pode conferir. Então, ó, menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 4 vezes 1 dá menos 4, 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 2 dá 6. Efetuando a adição, menos 12 mais 15 dá 3, menos 4 mais 6 dá 2. Então, de fato, peguei um vetor qualquer do R2 que consegui escrever como combinação linear dos vetores do conjunto A. Isso, então, implica para mim que esses dois vetores do conjunto A, lembrando que esses dois vetores não são colineares, esses dois vetores geram todo o R2. Ou seja, qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores não colineares do conjunto A. Tá certo? Então, a gente denota isso da seguinte forma. O conjunto gerado por esses dois vetores, que a gente chamou de V1 e V2, então o espaço vetorial que é gerado pelos vetores V1 e V2 é igual ao R2. O R2, qualquer vetor do R2, pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores V1 e V2. Ou, usando a outra notação, tá? O espaço vetorial gerado pelo conjunto A, o G de A, é exatamente o R2. Tá bom? Isso é interessante. E mais interessante ainda é analisar o seguinte. Quaisquer outros vetores que eu acrescente nesse conjunto não vão fazer diferença. Esses dois vetores geram R2, quaisquer outros vetores que eu acrescentar nesse conjunto vão continuar, esse conjunto vai continuar gerando R2, mesmo se eu acrescentar outros vetores aqui. Tá? Então, uma das coisas que é interessante, se você pegar um vetor, ele vai gerar do R2, ele vai gerar uma reta que passa pela origem. Se eu acrescentar vetores colineares a ele, você vai ainda ter uma reta. Agora, se eu pegar dois vetores não colineares, esses dois vetores vão gerar todo o R2. Se eu acrescentar outros vetores nesse conjunto, além dos dois aqui, eu ainda vou gerar todo o R2. Então, essas informações são importantes. Tá? Então, além disso, é importante falar o seguinte: há um número de vetores específico para gerar o R2, tá? Há um número mínimo de vetores, aliás, um número mínimo de vetores para gerar o R2. O número mínimo de vetores são dois vetores não colineares. Eu peguei esses exemplos aqui, V1 e V2, mas se eu pegar um outro conjunto, sei lá, B, que tem os vetores, por exemplo, menos 1 e 1, e 0, menos 1. Veja que esses dois vetores não são colineares, um não é múltiplo do outro. Esses dois vetores aqui também geram o R2, só que na hora que eu fizer a minha continha, eu vou achar outras fórmulas aqui para os coeficientes da combinação linear. Mas esses dois vetores também geram o R2. Então, existe um número mínimo de vetores que geram o R2. Para gerar todo o R2, eu preciso de dois vetores não colineares. Ah, professor, e se eu acrescentar mais um vetor ali nesse conjunto? Não tem problema, vai continuar gerando o R2. Mas o número mínimo são dois vetores para gerar o R2. Tá? E, por esse motivo, esse conjunto, o R2 é dito um espaço vetorial que é finitamente gerado, pois existe um número finito de vetores que geram o R2. Beleza? Então, era isso que eu queria falar com vocês nessa aula. Na próxima videoaula, eu vou fazer um exemplo semelhante, tá? Só que agora trabalhando com o R3. Vamos ver que com 3 vetores a gente vai conseguir gerar o R3 e vamos dar algumas especificações sobre isso aí para que vocês entendam legal. Tá bom? Bons estudos a todos
e até a nossa próxima videoaula. Não deixe de curtir, se inscrever e comentar o que acharam do vídeo. Um abraço a todos.